Nós estamos aqui na IPB Live Nordeste e eu quero partilhar com você, com muita alegria, com entusiasmo, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 43. Esse texto diz: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O Senhor Jesus Cristo subiu, o Espírito Santo desceu. Jesus Cristo foi assunto aos céus depois de morrer e ressuscitar e derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Mas antes de subir, ele alertou os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E a igreja, composta de 120 pessoas, retornam do Monte da Ascensão para o cenáculo no Monte Sião. E diz a Escritura que todos perseveravam unânimes em oração, aguardando o cumprimento desta promessa do Pai, promessa do derramamento do Espírito Santo. Eles tinham um só coração, um só propósito: orar para que esta promessa se cumprisse. Antes de enviar, portanto, a igreja ao mundo, Jesus envia o Espírito Santo à igreja. Esta ordem jamais pode ser invertida. Então, diz a Bíblia, que 10 dias depois que esses 120 estavam no cenáculo perseverando unânimes em oração, numa determinada manhã, num dia de domingo, o dia do Senhor, os céus se fenderam, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, vindo em línguas como de fogo, como que num vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Todos entendiam na sua própria língua o que eles falavam. E este fato provoca um interesse da multidão que estava ainda em Jerusalém. E diante desse fenômeno extraordinário, diz a Bíblia que uns chegam com ceticismo e perguntam: o que quer isso dizer? Outros chegam com preconceito e dizem: são galileus. Outros chegam até com zombaria e dizem: estão bêbados. É nesse momento que o apóstolo Pedro, com ousadia e cheio do Espírito Santo, se levanta e diz: não, eles não estão bêbados. São 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito. E então o apóstolo Pedro, no poder do Espírito Santo, se levanta para pregar com muita ousadia, uma mensagem cristocêntrica. E ele falou sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. E Pedro ainda pregava, quando o apelo não brota do pregador, mas do auditório. Que faremos à vista dessas coisas? E Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é também para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, naquele mesmo dia, se agregaram ao Senhor e à igreja do Senhor cerca de 3.000 pessoas que foram batizadas. E a igreja então cresce de uma maneira exponencial. E esta igreja que nasce no avivamento, esta igreja que experimenta o poder do Espírito Santo, passa a assumir compromissos
de fidelidade à doutrina dos apóstolos, da oração, da comunhão, do partir do pão. Mas agora destaco o que está no verso de número 43. Em cada alma havia temor. Esta igreja, ela não só tem compromisso com a verdade, não tem apenas compromisso com a comunhão, mas esta igreja tem reverência, tem um senso profundo da glória de Deus, da santidade de Deus, a ponto de todos, não alguns, não a maioria, não a liderança apenas, mas todos, têm temor, têm o cuidado de viver uma vida de santidade, de piedade, de retidão, na presença deste Deus que é santo, santo, santo. Em cada alma havia temor. A nossa geração, a igreja contemporânea, precisa voltar os seus olhos pelas lentes do retrovisor e examinar o que aconteceu na igreja primitiva. Porque hoje tantos perderam esse temor. Não vivem com aquele senso profundo de quebrantamento diante da majestade e da glória de Deus. Este temor que nos leva a nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Este temor que é o princípio da própria sabedoria. Este temor de Deus que nos leva a nos afastar do pecado e viver uma vida de santidade. A qualidade de vida daqueles membros da igreja impactou de tal forma a sociedade presente que a igreja, apesar da perseguição sofrida, foi crescendo e se multiplicando para a glória de Deus. Quando a igreja tem temor de Deus, quando cada membro da igreja de per si tem temor de Deus, isto é certamente um instrumento poderosíssimo do impacto do evangelho na sociedade. É uma ferramenta poderosa do próprio evangelismo. Mas o texto prossegue e nos informa, no versículo 43, que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabemos, à luz de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que uma das marcas do apostolado é que Deus deu este dom para estes homens, e estes homens tiveram a confirmação do seu apostolado através de sinais e prodígios. É claro que este é um assunto hoje muito sensível, porque há muita manipulação, há muito teatro, há muita propaganda sobre questões de milagres e prodígios, sinais e prodígios. Muitas vezes se proclama sinais e prodígios que nunca aconteceram. Querem capitalizar fama, sucesso, prestígio, dizendo que os homens têm em si poder para operar esses sinais e fazem propaganda dos seus próprios sinais, quando, na verdade, muitos desses não passam de embuste. Entretanto, o fato de alguns operarem falsos milagres ou fazerem propaganda de milagres que não aconteceram, não significa que os verdadeiros prodígios e sinais não aconteçam. Deus continua sendo Deus, eternamente Deus, imutavelmente o mesmo. Ele pode fazer e faz, quando quer, onde quer, para o louvor da sua própria glória. É importante afirmar que este poder dos prodígios e sinais não estava inerentemente nos apóstolos. Eles eram os instrumentos, não a fonte desse poder. A igreja primitiva avançou
de maneira extraordinária, penetrando nas trevas densas daquele mundo pagão e espalhando a semente do Evangelho e levando a esperança da salvação a um povo pagão, a um povo politeísta, das mais diversas regiões e províncias do Império Romano, de tal maneira que o Evangelho foi avançando, o Evangelho foi crescendo, porque quando as pessoas tentavam impedir o avanço da igreja, Deus se manifestava de maneira tão extraordinária, confirmando a sua palavra através de sinais e prodígios operados pelos apóstolos. Os coxos andaram, os cegos viram, os mortos ressuscitaram, os pecadores rendidos à escravidão de Satanás foram libertos. E a igreja, no poder do Espírito Santo, foi alargando as suas fronteiras, foi estendendo o toldo da sua tenda e foi alcançando os mais diversos rincões do Império Romano. Nós cremos de todo o nosso coração que há necessidade vital da igreja contemporânea voltar aos mesmos princípios da igreja primitiva. Se nós queremos ver uma igreja forte, pujante, vibrante, santa, comprometida com a visão missionária e a expansão missionária, nós não temos que recorrer aos manuais modernos apenas, mas sobretudo, precisamos voltar ao livro de Atos. Ali está o manual do verdadeiro crescimento saudável da igreja. E o crescimento saudável da igreja está no temor de Deus e na confiança de que Deus é soberano e Ele ainda continua fazendo grandes prodígios para o louvor da sua glória. É claro que nós tivemos períodos na história da igreja onde esses sinais e prodígios se escassearam, mas nem por isso Deus deixou de fazer grandes maravilhas. E se queremos a maior de todas as maravilhas, poderíamos olhar para um homem bêbado tornando-se sóbrio, para um homem devasso tornando-se puro, para um homem rendido às drogas tornando-se lúcido, para um homem desonesto tornando-se íntegro, para um homem violento, sanguinário, tornando-se um homem benemérito, para um homem que está morto nos seus delitos e pecados, recebendo vida. É o contínuo milagre do poder do Evangelho, que transforma vidas, que resgata pessoas. Esta semana, no domingo de manhã, estava pregando numa igreja evangélica e eu fiquei muito emocionado porque havia um café da manhã que antecedia o momento do culto público e pessoas passavam à mesa servindo e o pastor chamava para me apresentar e dizendo, esta aqui era chefe do tráfico e hoje serve na casa de Deus. Aquele outro ali estava preso, condenado, o evangelho alcançou aquela vida e hoje é um empresário de sucesso, um homem de Deus que investe na obra de Deus. Aquela ali era uma prostituta e hoje é uma mulher honrada que tem filhos e cria-os na presença de Deus para a glória de Deus. Este é o prodígio, este é o poder do evangelho, transformando vidas, libertando cativos. E é este evangelho poderoso, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a mensagem que nós anunciamos. É a mensagem que nós pregamos. Que Deus nos ajude a termos temor no coração. Que Deus nos ajude a ver os grandes prodígios da mão onipotente do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Amém.